Diga. Deixa eu voltar. Espera aí que já tem candidato, eu não posso dar direito de resposta. Tem que dar o mesmo tempo para todo mundo. Fala. Sim. Houve uma abstenção monstruosa. Né? Então. Sim. Então, mas isso que você está falando é uma das forças que está no tabuleiro. Você concorda comigo? Porque, assim, nos Estados Unidos, essa campanha da Cambridge Analytica aí, essa sacanagem que foi essa eleição, uma das coisas que os caras fizeram, sabe o que foi? Fazer campanha para aumentar a abstenção. Eles identificaram eleitores da Hillary, negros, grupos liberais, e eles faziam campanha não para detonar o Trump, é para a pessoa não ir votar no dia. Então, isso é, no meu ponto de vista democrático e, de alguma forma, responsável com aquilo que eu faço, acho isso um crime, certo? Mas, por outro lado, é uma realidade que a pesquisa me traz, certo? Chega para mim na pesquisa, eu olho, tem uma coisa que a gente faz análise de dados em pesquisa de marketing político, que é o seguinte, existem votos consolidados. Né? Votos consolidados é aquilo que a gente chama de pregar para convertido. Não adianta você ir falar para o cara que já escolheu o partido para ele mudar. Ele não vai mudar. Né? Chegar para um adepto do Bolsonaro e falar para ele assim, olha, vai mudar de voto, o cara não vai mudar. Se você falar com um adepto do Ciro, você vota no Bolsonaro, o cara não vai mudar. O voto que é muito interessante para o marketing político, a gente chama de bouncing vote. É o voto que muda, que é indeciso, que tem uma tendência de votar nulo, que tem uma tendência de se abster. Esse cara é onde eu gasto a minha energia. E os grupos, vocês já ouviram falar muito de grupo de foco, certo? De gente reunida para discutir campanha, etc. e tal. Esses grupos, geralmente, são bouncing votes. São pessoas ou que declaram abstenção, ou que declaram nular, ou que ainda não sabem direito em quem vai votar. Eu não ponho, por exemplo, numa campanha do Ciro, um grupo de bolsonaristas. Eu não faço isso. E na campanha do Bolsonaro, eu não ponho um grupo de cirista. Para que eu vou fazer isso? Se o cara já tem isso consolidado, é desperdiçar energia. Você ia falar uma coisa? Essa é a beleza da profissão. Veja, há candidatos que podem falar o que eles quiserem, porque parte da imagem dele é falar o que quer. Certo? Se ele passa a querer ser ponderado, ele está mexendo com a posição de que as pessoas pensam dele. Ele começa a perder voto. Né? Por outro lado, veja bem, lembra que eu acabei de falar, tem segundo turno. Talvez você queira o Chamito, mas você vai acabar levando o Yakult. Então, em algum momento, essas pessoas que falam o que quer, vão precisar depois se rearticular num segundo ponto da eleição, se houver segundo turno. E aí, tudo que ele escreveu está tudo printado, copiado, gravado. É uma luta depois, certo? Porque, veja só, quando você for para o segundo turno, os caras que preferiam Chamito, que preferiam Paulistito, não sei o quê, ou outra marca, eu vou ter que convencer ele a querer comprar Yakult. Então, é uma dureza isso. Então, marketing político também tem uma coisa da responsabilidade. Por isso você pensa 3 horas antes de botar um tweet de 280 palavras.
Porque aquilo vai ser printado, ele vai guardar aquilo, entendeu? Por exemplo, ontem, poucos candidatos tiveram coragem de pegar o microfone com equipes monstruosas em torno dela. Tem um monte de economista, sociólogo, político, profissional, e ir lá pegar o microfone e falar algo sobre a greve de ontem. Você viu alguém falando alguma coisa ontem? Ninguém falou. Então, sim, porque o grupo é menor também, né? Essa é uma coisa assim, na teoria da segmentação, candidatos proporcionais falam com segmentos, certo? E, e candidatos majoritários, mas é que o Bolsonaro, ele pode falar, certo? Ele fala sobre qualquer coisa, e faz parte da personalidade dele. Não, eu não estou... Então, eu não li o que ele falou, eu te confesso que eu não li o que ele falou, mas pelo menos no jornal eu peguei hoje, dei uma olhada e todo mundo tirou o pé. Ninguém falou, o Ciro não falou, o Alckmin não falou, Marina não falou, ninguém falou. Por quê? Cara, falar isso agora e depois você implementar a política de preço da Petrobras no governo, e o cara fala assim, pô, mas lá na campanha você falou tal coisa, entendeu? E aí? Então, enfim, o debate que a gente está tendo é o seguinte, uma campanha política tem um problema. Muitas pessoas falam na campanha política, inclusive o candidato. Não sei se vocês têm entendido a ironia. A ironia é o seguinte, o candidato não escreve Twitter, o candidato não escreve Facebook, o candidato, às vezes, não escreve o discurso dele, certo? Outra pessoa escreve para ele. Mas o candidato é imprevisível, o candidato abre o microfone com uma câmera e ele fala. E, às vezes, ele fala coisa que você está lá, você fala, ai, meu Deus, a pessoa falou. Né? Debate de televisão, o candidato não fica com ponto. É ele. Mas quando dá um intervalo, você vê o que acontece no debate? 20 sessões em volta da pessoa, entendeu? Eu fui profissional também na Band, 3 anos da minha vida. E eu tive o privilégio, que eu sempre quis desde pequenininho, de assistir um debate político no switcher da televisão. Sabe quando é o switcher? O switcher é onde tem o controle das imagens. E aí, como eu tinha um cartão meio Golden, Extra, Mega, eu fui lá, falei, quero ver aqui, fui lá, sentei do lado do cara do editor de imagens. O debate faz tempo, em 2004. Foi Marta versus Serra, prefeito de São Paulo, 2004. Marta no PT e o Serra no PSDB. Era engraçadíssimo aquilo, certo? Porque você tinha a câmera que estava no ar e a câmera que não estava no ar, você conseguia ver as duas, certo? Então a Marta falando e o Serra fazendo assim. Aí ela terminava de falar, corta para ele. Então, e aí então, isso, da construção da persona pública, é um treinamento que a gente faz com o candidato, certo? O candidato, antes de começar uma campanha, você senta ele no meio de um monte de peso pesado, e as perguntas são as piores que você pode fazer para um ser humano. As piores perguntas. E o cara tem que se virar, entendeu? Só que aí você está gravando, você imagina, depois queima tudo isso que o cara falou, né? O cara está gravando para você analisar, e para ele se ver o que ele fala. Só que é que nem escola de aviação, certo? Você ensina no simulador. Uma hora o cara vai decolar e vai viajar sozinho, certo? E nesse momento eu abro o microfone e falo, fala. Às vezes o Datena está ligando, você vai entrar no ar na Rádio Bandeirantes agora às 10h30 da manhã, e o Datena faz uma pergunta e não tem um assessor do lado para falar com ele. Ele tem que se virar. Tem caras que são muito bons, incrivelmente preparados e mandam textos em que você olha e fala, uau. Aí você anota o que o cara falou e guarda para você usar depois em outras peças. Tem caras que falam coisas que você fala, meu Deus, o cara, nunca é seu o que ele falou. Assim como tem candidato que depois liga para você. Não, e fala o seguinte, fala, como é que você publicou isso que você publicou aí? Eu jamais faria isso. Desculpem, podia ser candidato. Estou vendo aí, o que você está falando? Bom, enfim, tudo bem? Essas perguntas são as mais legais, né, que a gente vai falando. Bom, agora vamos dar o espaço para os presidenciáveis, certo? Eu tentei pegar todos, mas eu não sei se eu esqueci alguém do partido de vocês, vocês me falam. Então, vamos começar aqui com 3 deles. Vocês nem sabiam que esse primeiro aí é presidenciável, certo? Alguém reconhece? Não, o primeiro? Chama Paulo Rabelo de Castro, primeiro. O segundo é o Aldo Rebelo, que é de Solidariedade, certo? Pré-candidato. E o terceiro é o Flávio Rocha. A gente não fala o partido, a gente fala a loja.
Chama Paulo Rabelo de Castro primeiro. É um economista que é candidato, acho que pelo PSC, alguma coisa, não sei exatamente onde que é. Bom, então vamos lá. 2 conceitos centrais em marketing. São muito importantes para qualquer coisa que a gente faz em marketing. Um conceito chama-se valor e um conceito que a gente chama posição. São as 2 coisas mais importantes que a gente trabalha muito em marketing. Hoje, as pesquisas de marketing, grande parte delas tenta entender o que é valor. Valor é uma coisa muito difícil, porque as pessoas pensam em valor em dinheiro. Isso eu pago tanto, o valor não é dinheiro. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Esse é o exemplo que eu dou em sala de aula para os meninos. Eu vou no show dos Rolling Stones. Aí eu saio de casa, tomo um litro d'água, né? Entro lá no estádio do Pacaembu, lotado, no Morumbi, lotadíssimo, cheio de gente para tudo quanto é lugar. Aí passa um cara assim, água, 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 água. Quanto vale o copo d'água? Eu acabei de tomar 1 litro de água em casa. Nada. Vou comprar essa água. Mas a noite passará, certo? E andará. Então, lá no meio da noite, o cara passa água, água, água. Quanto vale a água? Mudou o preço, certo? Aí quando você chega lá no final da noite, 1h da manhã, você gritou, pulou, né? Está lá no meio, o cara passa, quanto vale a água? Então, essas questões de valor têm a ver com conveniência, oportunidade, sacrifícios que você faz para adquirir oferta, risco que você percebe e o benefício que aquilo é para você, certo? Vocês já viram? As mulheres compram, me perdoem as mulheres, a linguagem sexista, mas eu vi poucos homens com isso. Mulher compra calça rasgada no joelho. Aí você fala assim, tá, vamos, então, pessoas compram calça rasgada no joelho, certo? Qual o valor? É o valor funcional? Eu estou comprando porque eu compro calça para proteger o joelho, certo? Aí a pessoa pega e rasga no joelho. Então, qual é o valor daquilo? Se você for numa loja chamada Diesel, aqui no shopping Iguatemi, a pessoa paga R$1.000 por uma calça rasgada no joelho, certo? Meu pai falou, meu Deus, como é que a pessoa comprou isso nessa condição? A pessoa compra, certo? Porque para ela tem valor. Para ela tem valor. Para mim não tem. Então eu não pago R$1.000, mas alguém paga R$1.000. Então essa equação de valor tem a ver com aqueles segmentos de mercado que a gente discutiu no começo do nosso papo aqui, certo? Nós atribuímos valor de acordo com as nossas expectativas atitudinais. Existe uma pessoa hoje que vai lá no cabeleireiro e paga R$300 para cortar o cabelo. Existe a pessoa que vai ali do lado e paga 15, 20 reais para o barbeiro, dá um tapa, dá uma raspada na careca, certo? Veja, por que um paga 300 e outro paga 15? Não tem a ver necessariamente com renda. Não obrigatoriamente. Existem meninos com condição socioeconômica menos abundante de recursos que gastam dinheiros imensos com coisas que eu, por exemplo, não gasto, certo? Mas para cortar o cabelo, por exemplo. Mas para aquela pessoa, aquilo tem valor. Então, valor em marketing é uma equação da diferença entre os benefícios que eu vejo em determinada oferta e os sacrifícios que eu preciso fazer para ter aquela oferta. E os sacrifícios não necessariamente são só preço. Às vezes é deslocamento, tempo perdido, insegurança psicológica. São todos os aspectos que implicam em algum esforço para eu adquirir a oferta. Seja psíquico, seja monetário, seja físico. Isso é o sacrifício. E o benefício é todo o benefício que eu tenho de uma oferta, seja psíquico, seja funcional, seja simbólico, disposição na sociedade, tudo isso são benefícios. A diferença é, quando há mais benefício que sacrifício, tem valor, é positivo. Quando tem menos, a diferença é negativa, as pessoas não se movimentarão em direção à oferta. Eu não irei na loja pagar R$1.500 por uma calça rasgada no joelho, porque para mim não tem valor. Outras pessoas, nesse instante, estão em casa sonhando com essa calça. Então, isso é muito importante em marketing, porque vale para a política também, certo? A política é a escolha de alguém que representa um sacrifício. Qual é o seu sacrifício? Durante 4 anos eu não vou votar de novo, eu vou votar agora. Eu vou ter que ir lá votar. Eu tenho que levantar de manhã para ir lá votar, entendeu? Mas, se eu exponho meu voto, as pessoas vão me cobrar depois, certo? Ok? Então, isso é um sacrifício. E eu vou ter na minha consciência que eu escolhi aquela pessoa. Ok? Em comparação com o quê? Com os benefícios que eu percebo do mandato daquela pessoa. Vai ser bom? Para mim? Então, isso é valor.
certo? E existem pessoas que enxergam muito valor nos candidatos. Esses 3, por exemplo, tem pessoas que enxergam valor e votarão nele. Ah, mas é meu amigo. Não interessa, tem valor na condição. Ó, estou fazendo o catálogo dos candidatos. Né? Por favor, ninguém reclama depois, certo? Então, valor é a diferença entre benefícios e sacrifícios. O que significa? Que existem pessoas, um número expressivo na sociedade brasileira, que enxergam valor no candidato da candidatura do deputado Jair Bolsonaro. Tem muita gente que vê valor nisso. Assim como tem muita gente que enxerga valor na candidatura da deputada Manuela Dávila. Assim como tem muita gente que enxerga valor na candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles. Assim como tem muita gente que encontra valor na candidatura do João Amoedo, que é do Novo, certo? Quantos são? Essa é a pergunta. Quantos são? Que tem, né? Tanto que o cara é candidato. Pelo menos os convencionais do partido viram valor na candidatura. Agora, quantos são? Porque isto é uma conta mental da Dona Maria. Esse candidato tem valor para mim ou não? Mas quantas Dona Maria tem? Essa é a disputa do marketing político. Como fazer uma proposição de valor que eu consiga atrair pessoas que enxerguem valor na oferta. Tudo bem? Só que isso, ao contrário do nosso amigo, o Sabão Rinço, não é uma coisa simples. Que eu compro sabão Rinço assim, lava rápido, não lava, está no supermercado, não está, qual é o preço, tem homo, não tem. Tem 3 grandes dimensões na teoria do valor político que estão associados a esse pensamento. A perspectiva individual. O que é a perspectiva individual? Esse candidato vai me dar algum benefício na minha vida? Eu vou ganhar uma dentadura? Ele vai tapar o buraco na frente da minha rua? Ele vai conseguir um emprego para minha mãe? Eu vou ter uma ambulância para levar meu sobrinho? Isso, as pessoas estão fazendo essas contas. Tem benefício para mim? Uma segunda dimensão, interesses do grupo. É ligado à minha igreja. É do meu bairro. É do meu sindicato. Ele representa a Universidade de São Paulo. Seu professor é legal que eu posso conversar com ele. Ele vai defender meus interesses lá na Assembleia Legislativa. Então, o interesse meu pertencendo a um grupo. Tudo bem? E uma terceira dimensão é a minha visão ideológica. Ou seja, o que eu espero do mundo? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou... enfim, eu sou tradicional, eu sou conservador, sou antiliberal. Qual é a sua? Veja, mas todas as pessoas têm essas 3 dimensões? O que é que vocês acham? Vocês acham que realmente tem eleitores que manifestam essas 3 dimensões? Então, mas o que eu estou te perguntando é se todos os eleitores manifestam-se essas 3 dimensões em cada um dos eleitores. Deixa eu só terminar, eu te dou a palavra, só um pouquinho. Fala. Você acha que, por exemplo, não tem uma pessoa que vota que realmente ela vai ganhar uma dentadura? Ela não está pensando no grupo, ela está pensando nela. Né? Deixa eu só dar a palavra para ele e depois a gente tenta dialogar um pouquinho. Diga. Bom dia. Sim. Em todos os eleitores? Sim. Então, veja só. Tem pessoas... Olha ali embaixo, está vendo aquele Wzinho que eu coloquei? Em letra grega, que é mais legal. Porque quando você põe em letra grega, você fica mais respeitado. Né? Você fala, tem uma letra grega. Né? Você põe... Vamos lá, o que eu quero dizer com aquele W ali?
cada eleitor tem um percentual da manifestação dessas 3 dimensões. Inclusive, pode ser 0%. Tá? Pode ter uma pessoa, por exemplo, que vota porque vai ganhar uma dentadura, me desculpe o exemplo chulo, é só uma alegoria, e porque o pai de santo lá da comunidade dele indicou para votar. Então, ele vai ter percentuais nessas 2 primeiras dimensões. Mas a terceira ideologia, tanto faz, se o cara for do PCdoB, ou for do PSDB, ou se for, tanto faz para ele, entendeu? Do DEM, ele vai votar porque ele vai ter uma dimensão individual muito importante e uma dimensão do grupo onde ele está inserido, que eu preciso ver as percentagens. Assim como você pode ter um jovem hiper, super contra o candidato do partido dele naquela eleição, mas como ideologicamente ele está muito conectado à representatividade daquele partido, o W da ideologia ali é enorme, entendeu? Ele está votando, mesmo às vezes discordando, mesmo achando que os caras não estão fazendo direito, mas para ele é muito importante aquela posição ideológica dentro de uma eleição. Sim, também. Mas o que eu estou dizendo para você é assim, o que nós precisamos, como pesquisadores de comportamento do eleitor, entender, por exemplo, o Brasil. Né? Você vai pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, aquele W de ideologia ali é hiper forte, define uma eleição, entendeu? O cara polariza, é Grenal lá, é democrata e republicano, e vamos nessa, entendeu? Eu nem gosto do candidato republicano, mas eu voto porque é republicano, eu sou republicano. Eu me entendo como republicano. Okay? O Brasil, essa força política é muito pequena. Poucos partidos no Brasil podem efetivamente dizer que são capazes de movimentar o eleitor pela ideologia. Você ia falar. E levam voto. Então, mas aí, eu fazendo uma campanha política, que nós estamos falando tudo aqui, isso aqui é para planejar uma campanha eleitoral, certo? O que eu preciso entender? Aonde eu estou nesse negócio aí? O cara vota em mim pela ideologia, vota em mim pelo... Porque tem candidato que resolve isso fácil, certo? Distribui uma dentadura e se elege. Tem gente que jamais conseguiria fazer isso, certo? Porque ele está conectado a alguns valores mais de ideologia. As forças se articulam, inclusive, pela resposta que o consumidor dá, porque o eleitor dá. E o eleitor, ele é egoísta. O que eu quero dizer com egoísta? Ele toma uma decisão para o benefício que ele vai ter para si. O professor Wagner quer participar, fala. O que eu estou te sugerindo, Wagner, é que isso aqui é critério de ser avaliação do cenário eleitoral que você está disputando. Veja, num cenário eleitoral em que as forças políticas são muito consolidadas, as decisões são muito pelas estruturas partidárias. Por exemplo, uma eleição na França, por exemplo. Não, eu sou socialista, eu sou do Partido Comunista, eu estou ligado mais a liberal. Essa dimensão da política é mais presente que no Brasil. O que vale a pena que eu, academicamente, estou tentando fazer, e que até te convido, se você quiser estabelecer um diálogo depois, é a evolução disso no tempo. Quer dizer, o que me interessa é saber o seguinte, por exemplo, 3 governos e meio e um pouquinho do PT, certo? Houve uma mudança no perfil do eleitor antes e depois desse processo ou não? Eu continuo achando que as 2 primeiras dimensões continuam regrando a política no Brasil, as decisões políticas do Brasil.
Ou questões da calçada na minha rua, ou questões da minha paróquia, certo? Do que o padre lá, a gente conversou na minha comunidade de base, certo? Eu não estou afirmando que é. Eu estou te propondo que, dado esse modelinho que existe, que é o modelo de valor de Woodruff, é a gente pesquisar o comportamento do eleitor. O que movimenta o eleitor no Brasil? Com certeza. Então, o que falta, nem sei, sabe o que é? É uma bolona geral, assim, onde estão essas 3 bolas dentro, que chama-se conjuntura. Entendeu? Que impacta muito a minha orientação naquele instante. Falta isso. Eu vou colocar daqui a pouquinho para você ver isso aí. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, muitas vezes as pessoas idealizam o eleitor achando que ele vai votar. O que o eleitor está fazendo? O que eu estou querendo fazer com essa discussão contigo? O eleitor vai verificar valor. O que para mim tem valor? E o que eu preciso, como profissional de pesquisa e planejamento de estratégia, é avaliar quantos são. Entendeu? E, a partir disso, desenvolver programas de persuasão, de movimentação, de afetar o comportamento do eventual eleitor. O que eu estou querendo dizer é que, assim, não adianta você olhar para uma massa de gente e tratar todos como se o valor fosse igual para todo mundo. Não é. Você pode ter numa periferia 3 tipos de jovens negros, de baixa renda, cada um deles com uma orientação diferente, entendeu? Você pode ter um sujeito que ele é mais orientado, que vai resolver o problema da mãe dele, que precisa do SAMU lá para levar ela no negócio. Tem um outro lá que está ligado num grupo de hip-hop, que o candidato pode ajudar ele. E tem um outro que é liberal. Fala assim, cara, isso aqui para mim eu quero que... Desestatização tem, né? Desestatização, alguma coisa assim. Enfim. Agora, quantos são? É 30%, 30%, 30%? Ou é 70%, 60%, 50%? É a minha medição que eu faço através de pesquisa, para tentar fazer a proposição de valor do candidato. Você ia falar? Sim. Desculpa, eu estou só procurando água, mas estou te ouvindo. O que é valor? Valor é a diferença entre os benefícios percebidos e os sacrifícios que eu tenho que fazer. Quando há valor positivo, há uma probabilidade de votação, entendeu? Os independentes que são... Tem uma outra coisa importante nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o voto é distrital. Que aí, essa questão do grupo, da cidade dele, do condado dele, é muito forte. Entendeu? Porque aí o cara está resolvendo se vai resolver o emprego da fábrica lá da cidadezinha daquele lugar ou não. Então, ali, o que acontece? O cara é muito condicionado por interesse de grupo. Grupo e ideologia. Né? No Brasil, muito voto é resolvido pela dentadura. Tem um amigo meu marqueteiro que ele fala assim, que ele morre de medo da noite de sexta-feira. O horário político acabou na quinta-feira à noite, que é tudo que a gente pode fazer. Sexta-feira, está desmontando a produtora, está recolhendo câmera, vai sexta-feira à noite. Não só, Kombi saindo pelas periferias, certo? E você sabe que isso existe. E no domingo, a eleição, às vezes, tem uma eleição que a gente estava assim, 2 pontos do cara chegar para o primeiro turno, aí resolvendo o primeiro turno, certo?
Ele falou para mim assim, esse cara vai resolver na noite de sexta-feira. Como é que ele vai resolver isso na noite de sexta-feira? Ele vai comprar esses 2 pontos. É muito mais fácil, porque ele vai investir numa campanha gigante do segundo turno. Ele vai ter que gastar uma grana, ele pega uma parte desse. Eu não posso provar, tá? Para a câmera. Mas, né, resolve no individual, entendeu? O cara sai distribuindo nota de R$100 e resolveu. Que é uma tristeza, né? Mas vamos lá. Entender o sistema eleitoral é entender isso. Outra coisa interessante, e aí falar para a moça que vai ser candidata aqui. Ó, veja, valor depende do tipo de disputa política. Veja, disputas. Aliás, o sistema eleitoral brasileiro é muito complicado, né? Porque você põe 4 eleições hiper importantes para a história dos 4 anos seguintes, todas juntas. Alguém está tendo foco na eleição do governo do Estado? Foco quase nenhum, certo? Está todo mundo prestando atenção na eleição. E aí, você elege deputado federal, deputado estadual, senador, numa mesma eleição. Tem 5 coisas acontecendo. E aí, o eleitor ele fica meio confuso, porque qual debate que você vai acompanhar de verdade? Né? O que é que você vai debater? Então, vamos lá. O valor depende do tipo. Majoritária ou proporcional? São valores diferentes. O cara vai avaliar de maneira diferente. Né? Eu vou dizer uma coisa aqui, me perdoem aqueles que gostam dos candidatos, mas é uma coisa importante que é uma opinião, certo? Tem certos candidatos que eles são vistos, tá, mas então eu não vou citar o nome, como candidatos proporcionais. O cara é super bem avaliado, o nego ama o sujeito, vota em toda eleição, se ele for candidato a vereador, deputado, senador, vota, ganha todas as eleições. E não ganha nenhuma das majoritárias. 0, nenhuma. Por quê? Porque a dona Maria avalia se esse cara vai resolver a vida dele. Eu falei, esse cara é muito complicado. Não vai rolar. E não vota. Mas na eleição seguinte, ele é candidato a vereador, vai e vota. O vereador é excelente. Não é verdade? Eu não disse nome de ninguém, tá? Então, câmera. Mas todo mundo entendeu, certo? A eleição é local, nacional ou regional? Cidades pequenas, a lógica partidária sequer funciona. Sequer funciona na cidade pequena. Conjuntura. Como é que está a economia? Né? Como é que está a questão de segurança? Como é que está a questão... Está faltando combustível, né? Se imagina se isso acontecesse 2, 3 semanas antes de uma eleição, ou se já tivesse o horário eleitoral funcionando ali por agosto. Isso aqui tinha virado um inferno, certo? Esse é o Dr. Ulisses, uma figura política nacional importantíssima, certo? Pode discordar, não concordar, mas é uma figura política muito importante. Se meteu numa eleição presidencial, a eleição que elegeu o Collor, presidente do Brasil. 7º lugar. 7º lugar com a estrutura da máquina do PMDB. 7º lugar. Ficou atrás do Afif Domingos nessa eleição. Nada contra o Afif Domingos, pelo amor de Deus. Eu estou falando para vocês, é uma figura do tamanho do Dr. Ulisses, não conseguiu chegar em 3º, 4º. E por que ele não conseguiu? Porque as pessoas enxergam ele como deputado Ulisses Guimarães, não enxergam ele como presidente Ulisses Guimarães. Não veem valor, condição de governo dele. Então, isso são questões importantes para o marketing político. Não adianta, certos caras querem, mas eles não podem, eles não conseguem vencer essa barreira do valor. Segundo conceito muito importante para marketing político, posicionamento. Então, o que é posicionamento? Vou falar uma marca rápida para vocês, assim, Nike. A cabeça de vocês fez assim, tum, acionou uma bandeirinha no cérebro, não foi? Um nome. Esse nome se associou com um monte de coisas que vocês sabem a respeito da Nike, certo? Vieram algumas imagens, produtos, categoria de produto, celebridades, times, campeonatos, seleção. Eu estou condicionando um pouco o que vocês estão pensando, mas de uma forma geral, vocês têm algo que vocês sabem sobre a Nike. E a Nike, dentro da mente de vocês, ocupa um lugar conectado a uma série de atributos de conhecimento. Isso é posicionamento. Sabe quem fez isso? O marketing. O marketing fez anúncio, o marketing fez contrato com celebridade, o marketing comprou o patrocínio da seleção brasileira, o marketing fez um contrato com o Neymar desde que ele tinha 12 anos de idade para ser propaganda da Nike. A Nike colocou peças publicitárias incríveis que viralizaram pela internet, que todo mundo compartilhou. Então, o marketing construiu o quê? Significado para esse som, Nike. Significado para aquela logomarquinha,
Isso chama-se posicionar uma oferta. Então, posicionar a oferta é encontrar um espaço na mente do indivíduo e, neste lugar, construir ligações. Isso é posicionar. É super difícil. É um trabalho de tempo longo, difícil. Então, às vezes, eu fico lendo aquela revista Caras do Executivo Moderno, a revista Exame, e aí lá na revista Exame aparece assim, não sei quem reposicionou a marca. Gente, é hiper difícil você reposicionar uma marca. Esses caras ficam falando que reposicionar, não reposicionar nada. Sabe por quê? Porque significa tirar a bandeirinha de um lugar e botar no outro lugar do cérebro. Quantas estratégias efetivas de reposicionamento você conhece? Eu vou dizer para vocês assim, 2, 3, qual que você falou? Só essa. Está em todos os livros. Ah, isso aqui foi reposicionado. Era sandália de pedreiro e virou sandália de gente chique, né? Mais ou menos isso que virou. Desculpe todo o respeito à categoria dos pedreiros, né? Mas o que acontece? Quantos mais você conhece? Então, um candidato, você reposicionar o sujeito, significa ou apagar atributos que estão ligados à marca, à bandeirinha dele, ou deslocar ele dessa posição da bandeirinha e botar em outro lugar. Dá para você, por exemplo, reposicionar o candidato Fernando Collor de Mello? Você acha que é fácil fazer isso aí? Não é impossível. Com um caminhão de dinheiro você pode tentar, mas é muito difícil, certo? Dr. Levi Fidelix. Eu falo Dr. Levi Fidelix, na cabeça de vocês vem algumas palavras rápidas. Vem uma que é rapidinho, vem, aí outra vem, né, direto. No último debate presidencial, inclusive, ele amarrou mais algumas coisas em torno do nome dele. Ele vira estadista fácil? Não, é difícil, entendeu? Por quê? Porque já tem uma posição mental associada a ele. Só um pouquinho, vai, eu te dou a palavra. Então, veja, Álvaro Dias. E aí? Qual a posição que vocês têm dele? Nenhuma. Muito difícil. A única coisa, as pessoas assim, era um estado do sul mesmo, né? Qual que era? Não é isso que você pensa, assim? Então, ele tem um trabalho mais caro ainda, certo? Porque ele vai precisar construir posição. Às vezes isso é bom, porque você tem a lousa vazia, você escreve o que você quer, certo? Às vezes é ruim, porque vai demorar para eu posicionar o cara. Eduardo Campos, presidente do Brasil. Eduardo Campos, no Recife, semideus. Semideus. Sair com o Eduardo Campos para tomar um café lá, você saía rasgado, terno, roupa, porque o cara era popstar, né? Imagina, o cara teve 73% na segunda reeleição, 73% dos votos válidos. Você imagina o que é isso? 3 em cada 4 votos. Ok, Eduardo Campos, presidente do Brasil. Eu tranquilamente desço com ele, vou lá no Conjunto Nacional, tomo um café, lá naquele balcãozinho da Viena ali que tem na entrada, não tomo? Sabe por quê? Ninguém sabe quem é o cara. Então, ele está extremamente bem posicionado lá no Pernambuco e não existe posição aqui. Então, o que é a minha campanha? Construir posição para o Eduardo Campos. O que eu vou ter que fazer? Ensinar as pessoas quem é esse cara, inaugurar a bandeirinha e amarrar em torno dele um monte de coisas boas, positivas, certo? Aí, infelizmente, traumático, coisa dolorosa, cai o avião, morre. Perdi vários amigos naquele acidente, diga-se de passagem. Então, mas vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, Eduardo Campos morre, assume a Marina. E aí? Está posicionada? Super bem posicionada. O que significa super bem posicionada? Ela tem uma posição cristalizada na mente do eleitor. Reposiciona a Marina. Faz isso. Em 40 dias. Então, tem uma comoção nacional pelo drama, e ela sobe enormemente, e depois as pessoas vão lembrando quem ela é, o que sentem em relação dessa, e o valor que ela tem para a pessoa, ela vai caindo lentamente. Fala, Wagner, eu te deixei muito tempo que você falar. Por exemplo, qual? Nunca deixou de ser uma loja de atacado de varejo de renda média para baixo. Nunca, não vai conseguir. Hering, por exemplo. Hering quer ser uma marca fashion, não quer? Você sai na rua com a marca dos peixinhos para fora, bordada na tua camisa? Por quê? Porque Hering é marca de cueca, de camiseta branca, entendeu? É uma dureza. Então, o que o cara pega? Ele pega e apaga o Hering e o que ele escreve? HRNG. Está escrito Hering do mesmo jeito, entendeu? Então, não consegue. Por quê? Porque já está muito consolidado como uma marca de valor
Tem valor. Eu tenho um monte de produto Hering. Você não tem um monte de produto Hering na tua casa? Eu tenho um monte de produto Hering. Mas tem valor o quê? Para determinados usos. Eu não vou na festa com a camisa Hering, entendeu? Quem? Fala. Sim. Eu não coloquei muito o presidente Lula nessa nossa conversa para evitar... Eu não estou fazendo muito julgamento dos principais candidatos para a gente evitar eventuais polêmicas, certo? Mas não é reposicionamento completo. Porque ele continua sendo um cara de esquerda, ele continua sendo um líder sindical. Eu só movimentei ele um pouquinho para o centro, botei terno, parei a barba e disse, olha, o mercado aceita você que eu não vou fazer mal para o mercado. E aí ele ganha a eleição. Por quê? Porque ele vai ganhar onde? Em universos de centro-esquerda que começam a perceber valor na proposta dele. Pô, verdadeiramente, precisa. Né? Não é com a militância que sempre votou nele. Todas as eleições é a mesma, cristalizado, cara, pregar para convertido. 35% vota. Agora, vamos ver essa eleição, vai ser um mistério o que vai acontecer nessa eleição, certo? Agora, eu só ganho se eu conquistar mais 16%. E esses 16% não me aceitam na posição em que eu estou. Então, eu vou me movimentar. Mas eu não posso me movimentar tanto que eu perca o cara que sempre votou em mim. Porque se eu vou lá e falar, agora eu sou um candidato do mercado, eu estou frito, certo? Então, eu preciso fazer isso sutilmente. Eu preciso construir em torno dele atributos diferentes do que sempre foram os atributos dele. Então, virou um estadista. Põe terno Ricardo de Almeida, para a barba, joga o cabelo com escova para trás, mais cortado, faz aula de fonoaudiólogo. Né? Então, é um case muito interessante. Né? É interessante isso que você está falando. Né? O caso do Lula é um case, verdadeiramente. A gente deveria escrever esse livro, certo? Para contar um pouco a história dele. Vale a pena a gente pensar nisso. Mas aí você precisa ver conjuntura. Né? Eu não consigo analisar a eleição, Wagner, sem entender contra quem eu estou concorrendo. Contra quem eu me coloco, qual é a CUT versus quem. Entendeu? Para a gente entender as estratégias. Qual? Não, mas não é um case profissional, assim, sabe? Se você entrar e estudar quem trabalhou, como é que o cara posicionou. É claro, tem aí, né, o vasta documentação. Eu acho mais interessante como reposicionamento, Wagner, a Dilma. Acho muito interessante o que fizeram com a Dilma. Verdadeiramente está mais na categoria fazer criar um personagem, o Macron. Certo? De repente, foram pentearam o cabelo, botaram lente, mexeram no dente, acertaram, e ela virou uma estadista de uma hora para outra. Eu vou chegar lá. Espera aí que eu falo. O Jânio eu falo. Do Lula eu não planejei, não, mas do Jânio eu planejei. Eu estou meio, assim, são 10 para meio-dia. A gente tem algumas coisas mais que eu queria falar, e aí eu estou meio preocupado a gente poder almoçar também. Então, a gente poderia fazer assim... passar o dia falando que o assunto é legal, certo? Mas vamos lá. Posições são construídas, desculpa, tá? Me perdoem. São construídas por experiências, e aí no caso do incumbent, ele tem uma vantagem, porque ele pode dizer, eu já fiz tal coisa. O não incumbent não tem, o challenger precisa dizer, eu vou fazer tal coisa. Né? Então, o incumbent pode dizer, já construí escolas, já construí hospitais, 353.453 viaturas e empregos. Ele pode falar isso, certo? Porque ele é incumbent. Associações, com quem a pessoa andou, quais são as atitudes que ele tem, é um cara família, não é um cara família, né? Eu estou pegando o governador porque eu estava tendo uma conversa que é a seguinte, reposicionar o Alckmin, precisa botar um cavanhaque nele, né? Fazer uma tatuagem no braço assim, Dona Lu, bem grandão, assim, uma tribal. Não é? Mas ele não vai deixar de ser o Alckmin, certo? Porque a posição mental construída em torno dele é muito consolidada. Em várias eleições, entendeu? Não dá para botar, de repente, fazer um implante nele, vira uma coisa estranhíssima, certo? Eu mexo com a posição aonde ele tem vantagem técnica, entendeu?
Então, associações e por comparações no tempo. Eu comparo esse cara com outros caras. Eu comparo o Chamito com o Yakultito. Todas as vezes que eu comprei, bebi, e eu vou lembrar disso na minha mente. E aí estabeleço a posição mental. Então, o Ciro tem uma história. Né? O Boulos tem uma história. O Rodrigo Maia tem uma história. Né? E isso reflete numa coisa importantíssima. Posicionamento é memória. Que eu lembro. Quando eu falo Nike, o que você associa? Quando eu falo Adidas, o que você busca? É o que vem na tua cabeça muito rápido. Posição é isso. Reposicionar é um inferno. Às vezes é melhor você fazer o quê? Outro. Começa do nada. Só que você não está falando de um produto, numa fábrica de sabão em pó, entendeu? Você está falando de uma estrutura político-partidária que reflete uma disputa política na sociedade. Ninguém sai do nada. Opa, peraí, tem um que saiu do nada e ganhou. Certo? Mas mesmo que esse ex-prefeito de São Paulo saiu do nada e ganhou, ele era uma personalidade na mente das pessoas que não tinha nada a ver com a política, estava em outro campo. Estava no campo da apresentadora de televisão, de negócios, etc. e tal, certo? É o que estava na mente das pessoas. O marqueteiro. Então, o marqueteiro é um profissional. No caso, vocês estão vendo o meu grande amigo Luiz Flávio Guimarães, o Lula Guimarães, que é meu amigo há 30 anos, trabalhando na campanha do João Dória. João Dória bebendo uma água. Hã? Foi. Como está escrito ali, que se você pode ler, um profissional. Né? Profissionais. Né? Eu poderia dar outros exemplos também, mas é melhor a gente continuar ficar aqui. Bom, vamos lá. Esse cara tem poder? Tanto poder? Muito poder? Hã? Eu diria o seguinte, depende do candidato, depende da conjuntura. Tem candidato que simplesmente não aceita a opinião de marqueteiro. Faz o que ele quer. Marina, por exemplo, é uma pessoa difícil de se lidar. Teve um programa que, esse eu acho que eu posso contar para vocês, que não é nada muito maluco assim. Ela tinha 2 minutos e 8 em televisão e rede nacional. Ela entra no ar e fala o seguinte: nossos planos para a saúde são importantes, não sei o que lá, né? O meu planejamento decenal é tal, tal, tal. Eu lá na mesa falei assim, meu Deus do céu, decenal? Quem é que nesse país entende o que é decenal, gente? Fala a Dona Maria José sentada lá na mesinha, ela fala assim, hã? É remédio? Quantas vezes eu tomo por dia esse decenal? Pô, não é mais fácil você falar assim, meu planejamento para os próximos 10 anos, e segue o jogo? Vai convencer. Vai lá e fala para ela que não pode falar decenal, que ela tem que falar próximos 10 anos. Então, o marqueteiro tem algum poder, mas os candidatos, que são figuras políticas importantes, com representatividade. Gente, Dona Marina teve 20% dos votos no Brasil. Grande representatividade, grande representatividade. Então, ela não ouve tudo que você vai lá e fala, eu quero que você faça isso, quer que você faça aquilo. Não vou fazer. Não é? Aliás, tem candidato pelo contrário. Ele fala, eu vou fazer diferente só porque você falou para eu fazer desse jeito. Entendeu? Estou falando, é psicologia reversa. Então, no fundo, é um profissional como um médico. Né? Agora, não culpe um médico se você não segue a receita. Por outro lado, e seja humilde como profissional para entender que esse cara não é um pacote de sabão em pó. Esse cara é um político que tem uma trajetória e que se ele chegou até onde ele chegou, é porque esse cara tem muitas qualidades. Dona Marina tem muitas qualidades, você pode discordar dela. Em várias coisas, é uma das pessoas mais íntegras e honestas com quem eu já trabalhei. Sensacional essa postura dela. Posso também contar isso para vocês, acho que só para enaltecer um pouco a figura dela. Teve um momento da eleição que ela estava sendo bombardeada por algumas coisas extremamente covardes que foram feitas com ela na eleição, em que ela tinha materiais muito pesados para colocar no ar, e eu me lembro dela botando a cabeça na mesa, ficar 30 segundos na cabeça na mesa, levantar e dizer assim, eu prometi que eu ia fazer uma campanha limpa, nós vamos fazer uma campanha limpa. Isso eu falo, é uma pessoa que tem estrutura, carreira, pode discordar, várias coisas. Vamos lá, eu falei uma coisa ruim, falei uma coisa boa, certo? Direito de resposta. Então, de uma forma geral, o marqueteiro é ouvido,
Mas ele não é assim, chega lá e faça assim, entendeu? Vai lá para Dilma e fala, faça assim, para você ver como é. Ela ouve e fala, isso eu faço, isso não. E não faz mesmo. Ele xinga o marqueteiro e sai batendo o pé ainda por cima. Então vamos lá. Essa aqui é uma frase de um grande pensador na internet, um humorista na internet, que eu acho ótima. Antes das eleições, os candidatos têm muitos predicados, mas é depois que se conhece o sujeito. Sensacional, né? E o problema sério é que às vezes o cara faz uma promessa de campanha e depois não cumpre, né? Certo. Só que tem uma coisa importante, né? Dona Maria não esquece. Ou se ela não esquece, um outro marqueteiro vai lembrar na próxima eleição. Vocês têm alguma dúvida que a eleição desse ano, o candidato João Dória será confrontado com as promessas que ele fez? Alguém tem dúvida de que isso vai para o ar? Só qual programa que vai? Mas que vai, não vai? Ok? Vou dar uma acelerada para a gente poder terminar, certo? Candidatos, pessoal, são seres humanos, com sentimentos, com contradições, com equívocos, com acertos, com uma história. O marketing pode acentuar as coisas positivas, pode criar defesas para coisas negativas, mas o marketing não esconde a história de uma pessoa. Não tem como. Está lá, está registrado. Né? A Dona Maria, sentada lá na mesa, vai ouvir a parte positiva que o horário eleitoral do candidato vai falar de si mesmo e o lado negativo que o candidato da oposição vai ficar malhando e ela vai fazer um julgamento. E sabe como é que ela julga? É bom para mim? Ah, não sei o que, ladrão. Ah, pô, mas a minha vida melhorou. Ah, mas não sei o que, liberal de direita. Ah, mas eu tenho telefone para falar, eu não tinha, quando tinha Telesp, certo? Tinha que entrar na fila do plano de expansão e ficar lá de madrugada. Agora eu vou lá, passo ali na estação Brás, cara, chip da TIM, R$5, leva 10 carregado. Não é isso que os caras falam? Então, é bom para mim. Quem me dá mais? Quem resolve mais a minha vida? E ela vota. Então, esse ponto é muito importante. O marqueteiro é um profissional poderoso. Ele movimenta um exército de recursos, um exército de profissionais, pesquisa. Mas o marqueteiro, na verdade, lá no fundo mesmo, se o candidato for muito ruim, gente, é difícil. É difícil. Você pode me dar um exemplo aí de uma candidata, tá, que ele fala, essa é muito ruim. Mas o programa de governo dela, até onde ela chegou, ela disputou, a Dona Maria falou, tá bom, tá legal, é isso que eu quero. Tudo bem depois, mas naquele instante falou, tá bom, é isso que eu preciso. Então esse é o grande desafio do marketing político, tá? Combinar receitas e a condição do sujeito ter uma história, dele ser um ente vivo. Se o marketing político prevalecesse sempre, sabe o que seria a eleição? Todos seriam homo. Porque eu pegaria a pesquisa, repetiria a mesma coisa, falaria igual, porque os dados são iguais para todo mundo, entendeu? Aí seria um monte de homo. Se já não acontece um pouco disso. Mas, olhe para o cenário da eleição 2018 e veja que nem todos os pacotes de homo são iguais, né? Tem coisa bastante diferente aí para você fazer escolhas, não tem? O marketing político empacota, deixa bonito, escreve com micro não sei o que ativo, que limpa mais branco, né? Esconde algumas coisas. Mas o marketing político não consegue resolver a história do homo. Você sabe o que é o homo, entendeu? Cada um é cada um. Eu acredito nisso. E acho que essa eleição de 2018 vai ser um laboratório muito interessante para a gente ver isso, se desenhar, na medida em que a campanha começar a andar, porque ela nem começou direito. Nem começou direito. E você vai dizer assim, ah, vocês, marqueteiros, fazem isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, sempre foi feito, gente. Sempre foi feito com ou sem a presença do marqueteiro. Getúlio Vargas, um dos maiores profissionais de marketing da história desse país. Um gênio de marketing. Gênio. Getúlio com microfone de rádio, governou como ditador 15 anos, saiu, disputou uma eleição e ganhou de novo. Criou um programa chamado A Hora do Brasil, em rede nacional, no horário que as pessoas chegavam em casa à noite, depois do jantar, para ele falar com as pessoas.
propaganda. Não, profissional de marketing não entendia, inclusive, os desejos e as necessidades do eleitor. Jânio. Uma estrutura partidária inexistente, minúscula. O cara ganhou eleições sucessivas, é quase um personagem histriônico, certo? Quase ganhou diversas eleições. Usando o quê, gente? Teoria do posicionamento. Construiu a sua marca na mente, ganhou as eleições, foi exilado, lembrem-se, né? As pessoas não colocam o presidente Jânio Quadros nessa categoria. Ele foi exilado, voltou e ganhou uma eleição contra o PMDB em São Paulo. Naquela época não tinha segundo turno, né? Esse ano não sei se conseguiria, mas ganhou essa eleição. Enéas. Não tinha rede social quando Enéas fundou o Prona. Não existia rede social. Eu tenho uma tia lá do interior, até já falecida, que ela recebeu uma ligação pessoal do Enéas. Ô, professora Miriam, queria muito que a senhora me ajudasse a construir um partido que eu estou fazendo. A gente se conheceu num congresso, não sei o quê, ele era, acho que, cardiologista, se não me engano, né? Radiologista ele era. E eu fiquei aqui com o seu nome, a senhora não abre um diretório aí na cidade? Ele fez um partido, esse cara, gente. Tinha parqueteiro por trás? Não, tinha ele. Mas ele tinha conceitos muito interessantes que são próximos do marketing, né? Fala rápido. Criou uma marca. E esse cara ganhou mandatos muito sérios ao longo do tempo. E, por fim, o nosso querido amigo Tiririca, que, inclusive, fez uma campanha nada a ver, engraçadíssima. Aliás, tem um amigo meu que trabalhava em televisão que ele me disse uma coisa interessante. Pela primeira vez, uma campanha eleitoral fazia a audiência subir. Que as pessoas ficavam esperando. Isso é sério, eu não estou de sacanagem, é verdade isso. As pessoas ficavam esperando para ver o momento Tiririca da campanha. Sério. E numa coligação que, inclusive, envolvia o PT, ele se elegeu e mais um monte de deputado. Certo? Aí você fala, pô, professor, mas o Tiririca tal. Mas depois ele se mostrou um deputado razoável, e para a dona Maria ele tinha valor. Certo? Você pode discutir qual o valor que as pessoas dão à política, mas para ela tinha valor. Até porque tinha laços afetivos com ele. Correto? Então, são estruturas que se usam de conceitos próximos de política, às vezes de maneira intuitiva. Então, uma campanha eleitoral, vou dar uma acelerada agora, gente, para ver se eu chego, ou vou até pular algumas coisas para a gente chegar na questão mais da eleição de 2018, se vocês me permitirem, tá? A campanha eleitoral é um esforço organizado de recursos profissionais, equipamentos, estúdios, gravação de rádio, fotógrafo, assessor de imprensa, para influenciar uma eleição. Essa campanha eleitoral, ela é construída por diversas forças. E ela produz materiais que circulam e posicionam candidatos na mente dos eleitores. Temos aí, pelo menos, 4 coisas de orientações políticas diferentes, de coisas bem-sucedidas em campanhas eleitorais, certo? Desde a logomarquinha do Collor lá, que virou uma praga, na época assim, se tinha muito na cidade, nos carros, etc. e tal. Essa figura da Dilma, que é uma figura de marketing eleitoral, alguém pegou isso, um designer gráfico, construiu uma figura e ela se tornou uma guerreira do povo brasileiro com essa imagenzinha aí. A estrelinha do PT, né? Latinha, que se comprava, se colocava. E o caçabinho, certo? O caçabinho, as crianças também esperavam para poder ver. Pois é, eu posso falar jingles para você, certo? Jingle do Quercia, por exemplo, né? Sol nasceu para todos e também para você. Votem Quercia, PMDB. Então, ela funciona assim. Você tem uma série de candidatos e partidos que escolhem algumas figuras que representam as propostas ou as oportunidades de vencer a eleição e acessar o poder. São feitas alianças entre essas instituições políticas, são realizadas as convenções, as nossas serão realizadas agora no final de julho, certo? E então inicia-se essa coisa muito interessante e divertida que chama-se campanha política. Quem trabalha com isso é uma diversão, certo? É viciante, né? É viciante, é legal. Não para o candidato que emagrece, sofre e tem que resolver tudo isso aqui. Olha a lista de coisas que estão envolvidas numa campanha. A quantidade de coisas. Quer que eu diga para vocês o que é que tem? Vamos lá.
Cobertura de mídia. Jornal, revista, rádio do interior, querendo falar com o candidato, alguém tem que resolver e botar ele. Propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Se você tem espaço de tempo, você precisa produzir material, entregar no horário, gravar em estúdio. Debates. Tem que levar o candidato para falar em televisão, tem debate de governador, tem debate agora tem de senador também, pela internet, tem debate de presidente, tem que fazer o debate em cada uma da televisão, é super complicado. Material impresso, folhetos, panfletos, faixas, cartazes, internet e redes sociais. Nossa, isso hoje em dia está consumindo um monte de gente correndo atrás disso. Tem que administrar Twitter de candidato, Instagram de candidato, Facebook, fanpage. Boca a boca. Boca a boca que as pessoas falam que eu monitoro, certo? Quero ver o que o cara está falando, porque às vezes os caras estão fazendo denúncia contra o candidato, eu preciso me preparar para responder, certo? Então eu tenho sistemas de monitoramento do boca a boca espontâneo. Comícios, passeatas, carreatas, buchadas de bode, churrascos, galinhadas, peixadas, feijoadas, ações de simpatizantes e correligionários. Preciso botar a cabo eleitoral trabalhando, o pessoal de rua se movimentando. Corpo a corpo eleitor, o cara sai para a rua, vai no mercado ver o peso, anda não sei o quê, vai no mercado da Lapa, desce, entra no trem, toma vaia, corre o risco de tomar ovada, corre o risco de ter inferno. Interações com entidades, então, presidente da Rotary, presidente do Lions, presidente do sindicato, presidente da comunidade evangélica, presidente lá, você vê, você está lá no meio da campanha e você está rezando com os pastores, você está abraçando o pai de santo, você fez tudo já. Então, e isso aqui tudo depende do quê? Dinheiro. Uma coisa que é extremamente disputada na campanha eleitoral, que é o tempo de televisão, certo? As coligações brigam por segundos. Equipe profissional, quanto mais competente, mais cara, custa dinheiro, e restrições legais. Tem coisas aqui que eu não posso fazer em certas datas, tem que prestar atenção. Isso é a campanha. A campanha eleitoral começa naquele instante em que vai todo mundo para a rua e pronto, todos vão comer pastel, certo? Vamos para a rua. Cara, essa foto do Serra é impagável. O Serra lambe o pastel. Eu ia botar para vocês um filme aqui, que tem, mas procura no YouTube, no Porta dos Fundos, sobre o pastel na campanha. É que como tem alguns palavrões, a gente está num auditório Teotônio Vilela, eu achei que não ia ser muito adequado, né? Mas eu recomendo que vocês procurem esse vídeo, que é muito engraçado. E aí sai o candidato, né? Gente, você viu a agenda de candidato, de cargo majoritário? Dá pena. E eu tenho pena, de verdade. Assim. Chega a hora que você olha para o cara está... Outro dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim, eu tenho empatia. Eu entendo porque é tão mal-humorado. Porque não é mole, gente. Não é fácil. E eu estou brigando com a minha mulher, você imagina o candidato... Cara, infernal, certo? Chega, vem um, fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro reclama de não sei o que, o outro fala... Saco, eu quero ir para a praia. Entendeu? Não, você não vai para a praia. Até o dia 27 de outubro, você vai fazer essa vida. Você não quis ser? Agora se vira, certo? Então, a vida de candidato é uma vida fisicamente muito desgastante. E aí eu tenho que delimitar a minha estratégia. Tá bom, vamos lá, vamos fazer a campanha, certo? Vamos fazer a campanha. O que é fazer a campanha? Então, vamos lá, vamos fazer a campanha. Mas o que é fazer? Então, alguns pontos de partida tem que ter, certo? Eu preciso delinear um posicionamento do candidato. O que esse cara significa? Qual é a pergunta? Quem sou eu? O que eu represento como valor para o meu potencial eleitor? Eu sou a mudança? Não, eu sou a continuidade de um trabalho bem feito. Não, eu sou... veja os horários do Eduardo Jorge, são divertidíssimos. Ele tem posicionamento, é bastante polêmico, tem muito debate sobre o que ele está colocando, mas tem valor aquilo que ele está falando para alguns grupos que votam nele. Certo? Como construir uma posição minha, eu sozinho. Eu não quero ser mais um pacote de homo, eu quero ser um pacote de rinço onde tem um monte de homo. Como é que eu faço isso? E, por fim, a última pergunta. Em relação a quê? Em relação a quem? Com quem eu estou disputando? Quem está disputando? Eu quero disputar com não sei quem. Eu quero ser a pessoa que polemiza com tal pessoa, porque para isso, para mim, é bom. Entendeu? Então, essas construções com ponto de partida vão virar o quê depois? Logomarca, folheto, panfleto, vai virar as peças da campanha, certo? As peças da campanha, então, começam a rodar, e isso aqui vai para a rua e vira um posicionamento que
expressa uma posição de valor, e aí eu tenho que entender isso que está no tempo. Por quê? Porque eu tenho a história que veio desse cara até esse momento, e que eu tenho que pensar muito seriamente, porque isso vai continuar na história política dele. O que ele fizer nessa campanha, ou mata essa pessoa para a próxima campanha, ou vai ser um trampolim para que ele tenha uma carreira muito importante. Então, quando eu penso na expressão do que eu sou não sei quem trabalhador. Ok, você vai ser cobrado por isso depois, certo? A colega aqui acabou de cobrar. Por quê? Porque você disse isso. Então, você disse isso, está na tua vida, entendeu? É a sua expressão de valor. Não dá para virar um mais ou menos trabalhador. Um trabalhador é só no primeiro ano. É isso aqui, ó. Campanha é propaganda, digital, imprensa, pesquisa, mobilização e suporte jurídico. Vou passar rápido esses slides, que eu acho que vocês conhecem isso muito bem, certo? Ou se eu vou deixar a apresentação depois, se o Wagner quiser distribuir, todo mundo pode ter. Então, propaganda. Propaganda de rádio e televisão, programa de rádio e televisão. Quem tem, os lugares onde tem isso, é uma estrutura carésima, super difícil de operar, é quase uma mini televisão que você monta, certo? Para fazer programa de rádio e televisão. Comerciais gratuitos, que você pode, a legislação permite que você tenha um volume de comerciais colocados dentro de programação, se for para presidente nacional, se for para governador estadual, para senador também, você tem oportunidade de fazer isso funcionar. Jingles e trilhas sonoras, materiais audiovisuais, logomarcas e material impresso e materiais de apoio. Deixa eu mostrar um vídeo engraçado. Temos tempo? Não, né? Já estourou, né? Vamos mostrar um engraçado. Vocês já viram isso? Eu acho isso muito engraçado. Não precisa de marqueteiro, gente. Para que marqueteiro? É só fazer isso aqui, ó. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emburrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar
ainda mais linda. Começa agora o programa do partido com orçamento baixo. O melhor é esse final, fala a verdade, não é sensacional? Começa agora o partido com orçamento baixo. Bom, esse é um momento de descontração que você vê que vocês nem estariam dormindo nessa hora. Tá, vamos lá, vamos terminando, vai. Imprensa, candidato, desculpa, da pré-candidatura, é um monte de crises e confusões, e é jornalista correndo atrás, e site, jornal entrevistando. Então, a imprensa é uma área super estratégica na campanha. Pessoas que sabem falar com jornalista, que é pior do que jornalista é, todo respeito aos jornalistas presentes, são terríveis, certo? Jogar casca de banana é a felicidade do indivíduo. Mobilização. Então, nesse momento, você precisa ter equipe profissional muito boa para trabalhar rua, palanque, comício, trabalhar, inclusive, visita, lideranças comunitárias, muros, são coisas muito importantes nessa hora da mobilização. E o digital, né? Então, aí você trabalha os sites oficiais, fanpages e os sites que existem, inclusive do partido, e as redes sociais, que hoje são esse grande foco de crise e confusão, certo? Que é onde você tem Twitter, Instagram, Facebook. Não adianta você falar, eu não vou fazer, né? Porque alguém vai fazer. E, inclusive, tem um risco muito sério. Às vezes, militantes super bem intencionados fazem, mas não sabem fazer. E aí vira uma confusão, porque você tem um nome registrado no nome da pessoa que não está ligada à campanha, escrevendo coisa que não tem nada a ver com... Enfim, é muito enrolado. Então, nesse momento, tem essa questão do ativismo gerenciado, que é, pelo menos, você treinar o ativismo que está trabalhando para que ele esteja integrado na campanha e não desintegrando a campanha, certo? Criando mais problemas do que benefícios para a campanha. Eu estou correndo um pouco, tá? Pesquisa, tem que ter times que analisam dados, que realizem, se for o caso, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, né? Pesquisa contratada. E suporte jurídico. Escrevo aí embaixo, leiam, você vai precisar de bons advogados. Pode acreditar nisso. Você vai precisar. Então, não adianta, não reclame. O contrato de advogado ou o próprio partido precisa ter bons advogados. A estrutura partidária precisa ter, porque uma campanha pode ser tirada do ar. Vai sair fora do ar. Uma candidatura ser impugnada por bobagenzinhas que seriam resolvidas se você tivesse o suporte jurídico. Isso me leva para o finalzinho da minha conversa com vocês, que é a política na era digital, certo? Vivemos num outro planeta. Eu sou menino que via a Lei Falcão. Não sei se vocês sabem o que é a Lei Falcão. Olha, aquele momento que se revela a idade, certo? É um momento da ditadura militar, que o programa eleitoral era a foto e o número do candidato. Era só isso. Apareceu o candidato, escrevia assim, não sei quem, candidato a vereador, 15.435. Não sei quem, candidato, é o nome, era isso que era o horário gratuito. E nós estamos vivendo num momento que é pelo contrário. Hoje, a liberdade de expressão, os canais de expressão, a facilidade de produção de materiais estão inundando as timelines de todos vocês, né? Nós, que vivemos um pouco no universo da política, a gente é mais aquecido para isso do que um cidadão comum nesse instante. Mas, em agosto, o cidadão comum entra um pouco nesse debate, porque ele vai ser atingido mais por movimentos de TV aberta, que vão começar a acontecer com mais intensidade. Nós vivemos num mundo, eu acho assim, um mistério para mim, sempre é a menina de 16 anos, certo? Mulher de 16 anos, para mim, é um mistério. É incrível como elas conseguem fazer 7 coisas ao mesmo tempo e funciona, né? O masculino já é meio complicado de fazer em simultaneidade, né? O masculino é linear. Mas a juventude dá, além da linearidade, energia. Então, fala no interfone, não sei o quê, vê a Netflix, tudo ao mesmo tempo agora, né? Esse mundinho aí da primeira foto acabou, não existe mais, né? Existiu uma época já na história urbana em que as casas eram feitas para ter um lugar onde tinha antena da televisão. Essa posição era, inclusive, virada contra a janela, certo? Porque não podia bater luz. E a família podia se sentar em torno da televisão para ver a novela. Então, eu desafio vocês a pensar um pouco nas residências que vocês conhecem.
e vocês veem se esse momento aí existe, a não ser em final de Big Brother, final de novela, e final de Masterchef e jogo da seleção. De uma forma geral, as pessoas estão atomizadas dentro dos domicílios, das residências. Uma está num quarto, outra está no outro, está na cozinha, um com o celular, o outro com o notebook, o outro vendo televisão. As coisas acontecem com muito mais fragmentação do que era o passado. E a política entra nisso aí. Como é que eu falo com essas pessoas? Como é que eu pego elas em momentos de consumo e de verificação? Um dia eu fui num congresso lá no México, há um tempo já, e aí teve um discurso super, eu achei deselegante, desnecessário, do pobres gastam dinheiro com celular que não precisam, o celular da minha empregada é melhor do que o meu. É um papo assim, não era nem brasileiro, era mexicanos, colombianos falando isso. Eu falei, gente, vocês já pegaram um trem alguma vez na vida? Viu? Você tem noção que é ficar 1h30 dentro de um trem, sem um celular? Então, teoria de marketing, celular tem valor muito grande para as pessoas. Por isso que elas pagam caro, entendeu? Porque os benefícios são maiores que o sacrifício. Essas pessoas estão falando com a família, estão namorando, estão vendo entretenimento, estão jogando, estão aprendendo, e usando um tempo que ela estaria ali dentro do trem, balançando a cabeça, entendeu? Só que, por outro lado, há um superaquecimento da circulação de informações. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp da família aí, que amanhece e tá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, certo? Tem 12 pessoas dando bom dia, você fala, pô, meu, economiza. A política lida com isso. E é essa a importância da internet na campanha. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão dedicando o seu tempo livre, porque, tirando a menina de 16 anos que vê a novela e vê o filme da Netflix ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Então, se você vai ficar ali falando no teu WhatsApp, você está deixando de ver a novela. Se você está no seu WhatsApp, você não está vendo a aula, certo? Alguma coisa. Ou o cérebro está tendo uma super especialização, certo? Você consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, alguns dados são muito importantes. Por que é que a internet está sendo tão demandada numa campanha política? Aquele gráfico lá em cima, se vocês olharem, é uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e que ela faz 18 mil entrevistas no Brasil, na base PNAD, que é o Programa Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, de Domicílios. Então, é uma pesquisa estatística super forte. E ela mostra para a gente, se vocês olharem ali em cima, que 53% da população acessa a internet uma vez por semana. Esse número é mandrake, só uma vez por semana. Uma vez por semana porque você vive num bairro de classe média, numa cidade grande como São Paulo, né? Essa pesquisa é Brasil. Estamos falando do interior do Amazonas, interior do Nordeste. Estamos falando de muitos lugares onde as pessoas têm sequer acesso à água encanada, entendeu? Quanto mais à internet. Mas olha só aquele segundo número verdinho ali, que pulou de 26 em 2014 para 37 em 2015. Sabe o que é aquilo ali? Acesso à internet todos os dias. Todos os dias. E esse caminho é um caminho que não volta para trás, certo? Aquele númerozinho ali do lado que vocês veem é quando as pessoas, o gráfico mostra quando as pessoas acessam a internet. Vocês viram os picos onde estão? No final da noite. No final da noite é a hora que mais as pessoas acessam a internet. Sabe por quê? Quando elas desligam a televisão, ou quando o universitário chega em casa, a pessoa que estava na rua chega em casa. É com isso aí que eu vou lidar para fazer política. Tá? Estou acabando já, gente. A gente vive uma era nova, que a gente vai chamar de ciberativismo, cyberativismo, certo? Pessoas fazendo política pela internet. Algumas delas, na própria naturalidade da vida social, aonde as conexões, as relações são baseadas, mediadas por dispositivos eletrônicos. Nós vivemos assim. A mulher me dá bronca no telefone, fala com meus filhos, rastreio de vez em quando onde que ele está, para saber o que ele está fazendo. A gente mudou a nossa vida, certo? Mas existe uma outra coisa, existe um cyberativismo profissional. Partidos pagando, estruturas de interesse pagando, grupos de pressão fazendo de conta
que são amadores, mas são profissionais do que estão fazendo, e disputando posições políticas. Nós tivemos aí, recentemente, nos eventos da deposição da presidenta Dilma, aí, uma grande ativação de grupos pagos, certo? Trabalhando em internet. Né? Então, no fundo, do que a gente fala aqui? De uma força muito poderosa. Muito poderosa. Então, a Primavera Árabe, nossa, faz 2 décadas, 2010, 8 anos atrás. 8 anos atrás, houve uma revolução baseada em ambiente do Facebook, certo? Pessoas se conectando dentro do ambiente do Facebook. Nossa, mas é um país de terceiro mundo, né? Lá é fácil a gente influenciar as pessoas, não acontece nada. A eleição presidencial dos Estados Unidos foi bastante manipulada por aquele nosso amigo ali da Cambridge Analytica, certo? Que com dados do Facebook fez mensagens individualizadas para cada eleitor e com um monte de perfis falsos, e com isso construiu um clima de opinião contrário. Não foi só isso que resolveu a eleição, a gente precisa ver isso, mas num país que se julga mais melhor do que os outros, também lá. Está o nosso amigo Mark Zuckerberg dando um depoimento na justiça e com muita pressão por causa disso aí. Então, não tem jeito, isso está acontecendo agora. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar que a cena política está mudando. Né? Então, vocês conhecem a história do Podemos na Espanha, certo? Então, Podemos que é um partido que sai do zero e em 4 meses conquista 8% dos votos numa eleição num país europeu. E nasce com o quê? Com ativismo digital, certo? A pessoa publica um manifesto, agrega um grupo de pessoas, replica isso em pirâmide, cadastra um monte de pessoas descontentes com a política como estava sendo feita, e vai para uma eleição e se constrói como um partido muito importante, certo? Então, a política tradicional está mudando. Eu acho bom. Então, o ambiente digital faz isso acontecer. Partido Pirata. Partido Pirata, também fortemente baseado no ambiente digital e no ativismo. Né? Vocês estão vendo ali o mapa da Europa? São todos os países onde o Partido Pirata está registrado oficialmente. Tá? Com várias, e na Suécia tem 15% dos votos das eleições. É um partido, chama Partido Pirata. E é um partido que defende o acesso, a quebra da propriedade intelectual como uma forma de socializar os ganhos do avanço da sociedade. Então, no âmbito individual, não corporativo, certo? Com a ideia de que se os direitos individuais se os direitos de propriedade fossem mantidos, a invenção, por exemplo, da penicilina não seria socializada como é, certo? Tem muitos debates no Partido Pirata, mas o Partido Pirata, saindo do nada, se construiu com uma força importante na interlocução no Parlamento Europeu. Né? Há debates éticos muito importantes sobre isso. Eu compartilho um pouco da sua indignação, mas também tenho algum ponto de vista diferente sobre isso. Acho que hoje a gente está... Corporações, não sei se você sabe, por exemplo, que algumas corporações europeias registraram, por exemplo, a palavra cupuaçu. E um exportador brasileiro começou a ter que pagar royalty para essa companhia que registrou essa marca. Isso, para mim, é pirataria ao contrário, é pirataria da companhia que está lá. E é isso que esses caras estão fazendo. Existe uma empresa estadunidense que registrou a palavra cachaça. Então, a gente precisa também entender que a sociedade não pode fechar a produção do que ela faz na mão de poucos e poderosos. Mas isso é um debate ideológico que a gente poderia fazer tomando cerveja ou num outro fórum. Certo? Estou falando de marketing político aqui. Eu estou dizendo para você que é possível compartilhar uma ideia e, pela internet, construir grandes estruturas de influência e poder, de pressão, que vão, inclusive, mudam a política a partir de coisas completamente diferentes das estruturas tradicionais que a gente conhece, diretório, bairro. Bitcoin, por exemplo, é um exemplo disso, muda as finanças. Eu estou acabando mesmo, de verdade. Eu queria aqui fazer um debate um pouco maior, mas a gente está todo mundo cansado, ninguém aguenta muito mais, certo? Então, essa é a minha frase para vocês, para a gente terminar. Né? Muito além da sua varanda gourmet, certo?
nós fazemos política, mas nós julgamos o mundo um pouco por um ponto de vista privilegiado. Entender esse mundo da política é descer no olho do cidadão, da dona Maria José, e o que ela escolhe numa eleição. A dona Maria José está nessa massa aí que pega 30. Eu tenho os meus alunos, eu dou aula na USP Leste, né? Todo mundo sabe que fica na região leste de São Paulo. E ela demora do Brás até lá, alguma coisa perto de 40 minutos, mais ou menos, certo? E eu falo para meus alunos, às vezes reclamam, né? Porque eles chegam à noite, 7 horas da noite, cansados para dar aula, tal. Você chega lá, o cara está sem comer, né? Tá, a situação realmente não é fácil embarcar no Brás às 6 da tarde para chegar às 7 para assistir mais 4 horas de aula. Mas eu falo para eles, vocês estão reclamando? Primeiro, vocês são privilegiados, estão estudando de graça na Universidade de São Paulo, certo? Número 1. Número 2, vocês estão reclamando muito, né? Você já pensou, você sabe onde fica Calmon Viana, que é o ponto final desse trem? Tem noção de onde fica? Você sabe, quantas horas dá do Brás? 1h40, mais ou menos. Se não estiver lento. Aí eu falo para meus alunos o seguinte, você já pensou que que você chama de sacrifício, são 4 anos, certo? Só que essas pessoas passarão a vida indo para Calmon Viana. Então você é um privilegiado. Então, às vezes, você precisa descer. Eu acho, inclusive, que a USP Leste é uma escola muito legal, porque você pega esses moleques que muitas vezes são privilegiados e colocam eles dentro dessa realidade. E aí eles mudam a forma de pensar. É uma coisa muito interessante ter na minha escola. Meu curso é um curso marketing, então é um curso um pouco diferente dos outros perfis, como gestão de política pública, que tem um outro perfil diferente. Mas eu percebo que tem uma sensibilização mais para a sociedade. E eu acho que o político precisa pegar um pouco de trem, entendeu? Eu acho que o político precisa pegar um pouco de trem. Porque, às vezes, você percebe uma pessoa falando decenal, você fala, poxa, mas essa mulher foi líder de seringueira, como é que ela não entende que o cara está pegando o trem e não sabe o que é decenal, entendeu? E o marqueteiro político precisa pegar o trem. Eu pego, viu? 6 da tarde, viu? Eu queria fazer o trote de entrada do calouro, que ele fosse para Calmon Viana. Que todos os alunos que entraram na IASH precisassem ir até Calmon Viana. Eu, quando, por exemplo, faço uma campanha, uma das coisas a primeira coisa que eu peço para o candidato, para a equipe, é assim, eu quero conhecer a periferia da cidade. Manaus. Vocês já foram na periferia de Manaus? Vocês têm noção do que é a periferia do Recife? Vocês têm ideia de como é vendido carne na periferia do Recife? Gente, é isso aí, é nossa. Certo? Então é o seguinte, aí o cara vai lá no varanda gourmet, no ambiente meio controlado de temperatura, com ar-condicionado. Marketing político é entender a Dona Maria José. Se você não entende a Maria José, você não faz bom marketing político. Eu acho que tem muito partido aí que está de terno de tuí, de vivendo uma outra realidade. Dona Maria José pergunta o seguinte para você, o que ela quer saber? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu não quero de jeito nenhum, minha condição de vida, qual é o futuro da minha família, ou das pessoas com quem eu me relaciono, que são perto de mim, quais são os meus interesses imediatos, qual é a situação das pesquisas, quem tem chance de ganhar, quem não tem chance de ganhar, as pessoas que eu gosto, que eu respeito, quem que elas gostariam que eu votasse, o que eu vi na internet, o que eu vi na televisão, o que meus amigos me falam, ela sacode bem isso, eu vou votar nessa pessoa. E nesse instante, então, a eleição se faz, essa casa aqui se constrói, e nós temos outro mandato. Porque outra igual, a Dona Maria José fala o seguinte, só daqui a 4 anos. Né? Então, eu termino a minha apresentação. Desculpem ter feito essa acelerado no final, é porque a gente começou um pouco atrasado, e eu acho que eu preparei um pouco mais de conteúdo. Mas, de uma forma geral, a minha mensagem final para todos vocês é o seguinte, olha, independente de ser profissional, a gente é cidadão. E o político, quando ele é um discurso, ele fala com outro. Então, a primeira palavra numa campanha política é empatia. Coloque-se no lugar do outro. Entenda Dona Maria José. Então, pense o que você vai falar. É isso. Eu queria abrir um espacinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Me desculpem acelerado aí no final, mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Muito obrigado.